Mensageiros de Cristo. Graças e paz, meus queridos irmãos, amigos e ouvintes do canal evangélico O Mensageiro de Cristo. Aqui vos falo mais uma vez é o presbítero Josué da Mata Júnior, o Mensageiro de Cristo, trazendo uma mensagem para os irmãos, as irmãs, mais uma vídeo da série Armateologia. E neste vídeo nós estaremos falando aqui um pouco sobre as consequências do pecado. E eu quero convidar você, assista esse vídeo até o final. Esse vídeo vai ser uma bênção para a sua vida. É um vídeo um pouco mais longo do que eu sou acostumado a fazer, mas eu quero estar convidando você que não é inscrito no canal, se inscrever no canal, pedindo para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo que é inscrito no canal, deixe seu like, deixe um comentário, nos ajude a divulgar esse vídeo para mais pessoas, nos ajude a divulgar esse vídeo e a chegar às nações, divulgar Cristo para as nações. E como você me ajuda a divulgar esse vídeo? Deixando seu like, compartilhando, mostrando para as pessoas esse vídeo da Palavra de Deus. E divulgando o meu canal aí, para nós estarmos juntos, anunciando Cristo para as nações. Então deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreva no canal se não é inscrito, e vamos falar aí sobre as consequências do pecado. Essas consequências são amplas, descritas na Bíblia, e abrange aí os aspectos espirituais, moral, físico e eterno. Essas consequências não apenas afetam aí a vida individual ou a vida do indivíduo, mas afeta aí amplamente aí, tem implicações para a humanidade como um total, como toda a humanidade é afetada aí pelas consequências do pecado. Então nós vamos explorar aí alguns aspectos principais aí da consequência do pecado, conforme nós encontramos descrita na palavra de Deus. E essa primeira consequência que vamos falar aí é a separação de Deus. Sim, meus queridos, o pecado causa aí a ruptura no relacionamento entre o homem e o ser humano. Nós podemos ver isso escrito no livro do profeta Isaías, no seu capítulo 59, no versículo 2, que vem dizer assim: as iniquidades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconde de vocês o rosto dele, e por isso ele não vos ouvirá. Nós podemos ver que aqui está falando da linhagem de Abraão, segundo a sua carne, ainda não experimentou a libertação de Deus por causa das heresias que eles mesmos criaram aí por meio das suas maldades, por meio dos seus pecados. Eles causaram essa separação de Deus. Essa é uma verdade universal que aplica a todos os seres humanos, a todos os homens e mulheres, porque o pecado separa as pessoas de Deus. Isso nós podemos ver e estar confirmando lá no livro de Romanos, no seu capítulo 3, no seu versículo 23, que vem dizer: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa separação significa a perda da comunhão com Deus, que é a fonte de vida e de verdade para o ser humano. Nós podemos falar também um pouco da consequência da morte espiritual. Meus queridos irmãos e irmãs, amigos e ouvintes do canal, a morte espiritual é a alienação de Deus, o que é a consequência direta do pecado, como nós podemos também estar confirmando no livro de Efésios, no seu capítulo 2, no seu versículo 1, onde o apóstolo Paulo afirma assim: vocês estavam mortos em suas transgressões, em pecados. Isso é um lembrete, irmão, a respeito do total pecaminosidade e perdição das quais os cristãos foram remidos e libertos. Nós recebemos isso. Indica o domínio ou a esfera onde vivem os pecadores não regenerados.
Eles estão mortos por causa dos seus atos pecaminosos que foram cometidos por si, por causa da natureza pecaminosa deles. É difícil, meus irmãos. Nós sabemos que estamos aí mortos espiritualmente diante de Deus e sem sua presença vivificante em nossas vidas. Então nós temos que buscar sair do domínio do pecado e viver para Deus. Agora, antes de nós entrarmos no outro tema deste vídeo, vamos falar agora um pouco sobre as consequências morais e psicológicas do pecado. Quero dizer para você, se não é inscrito, não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, comente esse vídeo, deixa um comentário, deixa o like. Deixou? Então vamos embora. Vamos falar agora sobre um assunto sobre culpa e vergonha. Meus amigos, irmãos e ouvintes, o pecado gera um centro de culpa e de vergonha. Nós podemos ver, analisando ali o livro de Gênesis, e nós podemos ver isto após Adão e Eva terem pecados, eles perceberam a sua nudez e se esconderam de Deus, como está registrado no livro de Gênesis, no seu capítulo 3, no seu versículo 7 e 8, que vem dizer assim, no seu versículo 7, abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus, cozeram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. No versículo 8 do mesmo livro de Gênesis, diz assim, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. Nós podemos ver que a inocência que estava registrada lá no livro de Gênesis, no seu capítulo 2, no versículo 25, foi substituída pela culpa e pela vergonha. E dali por diante eles tiveram que conviver, meus queridos, e confiar na própria consequência para distinguir entre o bem e o mal, a sua recente e adquirida descoberta de ver e conhecer o mal. Como anteriormente Deus aparecia em bondade e em gentileza, andando em algum tipo de forma visível, talvez aí uma luz gloriosa, como mais tarde ele aparece no Êxodo, no seu capítulo 13, no seu versículo 18 e 23. Depois os irmãos passam lá e confira, por enquanto só vou trazer essa mensagem aqui. Ele não veio em fúria, mas da mesma maneira, condescendente, como havia andado com Adão e Eva antes. Um Deus de bondade, misericórdia e benignidade. Deus não veio ira, não veio fúria. Vemos nessa passagem que a culpa e a vergonha afetam a autoestima e a relação interpessoais, levando ao medo e ao isolamento. Agora vamos falar um pouco sobre a escravidão do pecado. Meus queridos amigos, amigas, irmãos, irmãs, ouvintes, a questão aqui em Cristo, irmãos, em Cristo, eu quero falar que o pecado escraviza a pessoa, tornando-se incapaz de fazer o bem por si mesma. Nós podemos ver isso em João, no seu capítulo 8, no versículo 34, que Jesus diz, eu digo-vos a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Esse tipo de escravidão aqui que Jesus tem em mente não é uma escravidão física de trabalhos, de luta, mas a escravidão do pecado, a escravidão espiritual. A ideia de cometer o pecado, de praticar o pecado habitualmente. A escravidão espiritual é rebelião contra Deus. Essa escravidão moral impede a verdade, a verdadeira libertação e retidão dos seres humanos, quando eles estão escravos do pecado. A consequência física
que o pecado trouxe para o ser humano é a morte física. A morte física é uma consequência direta do pecado, como podemos ver lá na carta de Romanos, no seu capítulo 6, no seu versículo 23, que vem afirmar, pois o salário do pecado é morte. Olha aí. Romanos, no livro de Romanos, fala que o salário do pecado é morte. Esse versículo vem descrever duas inexoráveis aí. Duas certezas inexoráveis. A primeira certeza, um lugar de morte espiritual. O salário para todas as pessoas que é escrava do pecado é a morte. E em segundo lugar, fala do dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Sim, a vida eterna é um dom dado por Deus a todos os pecadores, digno de crerem no seu Filho. A mortalidade humana é resultado do pecado original de Adão e Eva, conforme descrito no livro de Gênesis, no seu capítulo 3, no seu versículo 19, na parte C, que diz assim: porque tu és pó, e ao pó se tornará, ou seja, morrerás. Por causa do pecado, o homem se tornou mortal. Embora não morresse no exato momento em que comeu ali do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, por causa da misericórdia de Deus, ele foi transformado imediatamente e ficou sujeito a todos os tipos de sofrimentos e miséria da vida. A morte também nos leva ao sofrimento eterno lá no inferno, meus queridos. A razão apresentada para a maldição da terra é a morte humana. E o que o homem desconsiderou, e que o homem desconsiderou a voz de Deus para juntar a sua mulher comendo do fruto que Deus havia ordenado que se abstivessem. A mulher pecou, porque agiu independentemente do seu marido, desprezando aí a sua liderança, seu conselho e sua proteção, a proteção de Adão. O homem pecou, porque abandonou a sua liderança e cedeu aos desejos da sua mulher, Eva. Em ambos os casos, a função tensionadas por Deus foram invertidas. Mas podemos ver que a sua morte não foi imediata, pois Adão ainda viveu 930 anos e depois morreu. Vemos que também o pecado trouxe as consequências do sofrimento e a doença. O pecado trouxe sofrimento, dor ao mundo. Em Gênesis capítulo 3, versículos 16 e 19, Deus descreve as dores e as dificuldades que Adão e Eva enfrentariam como resultado da desobediência. No versículo 16, Deus fala que a mulher teria dores a dar à luz ao filho. Esse é o constante lembrete de que a mulher deu à luz ao pecado presente na raça humana e transmitiu o pecado a todos os seres vivos. No versículo 18, podemos ver que Deus amaldiçoou o objeto do trabalho do homem e tê-lo resultadamente ainda que ricamente obter o seu alimento por meio do seu trabalho árduo. A criação também foi afetada e levada a um mundo marcado por desastres naturais e desordem. Meus queridos, tudo isso foi trazido pela desobediência do homem. Podemos também ver as consequências sociais que o pecado trouxe. O pecado leva a desarmonias e conflitos nos relacionamentos humanos. Podemos ver Caim, por exemplo, matou seu irmão Abel por inveja, como podemos ver em Gênesis capítulo 4, versículo 8. Caim rejeitou a sabedoria que lhe foi transmitida pelo próprio Deus. Recusou-se a fazer o bem, recusou-se a se arrepender, e assim o pecado que estava à espreita apanhou e fez dele um homicida. O egoísmo, a inveja e a violência resultam do pecado, minam a paz e a compreensão na sociedade. Meus queridos irmãos e irmãs,
vamos também falar um pouco sobre a consequência na injustiça e na opressão. O pecado gera instrumentos sociais injustos e opressivos. Em Malaquias, no seu capítulo 2, no seu versículo 1 e 2, Deus condena aqueles que planejam a iniquidade e roubam terras e casas. Nós podemos ver nessa passagem que, sem como se defender, os pobres estavam à mercê dos mais ricos. Em Israel, as propriedades deveriam permanecer sempre na mesma família. Em decorrência do pecado, Deus permitiu que os invasores estrangeiros dividissem as terras de Israel. Ninguém teria a herança aí que cabia a si. Assim como os ricos tomaram em castigo dos pobres, em castigos contra a nação, Deus tomaria de Israel de volta aquilo que ele havia te dado. A corrupção e a desigualdade são fruto de um coração pecaminoso que busca o próprio benefício à custa dos outros. Também podemos falar aqui das consequências eternas. Sem a redenção, o pecador leva à condenação eterna. Podemos ver isso no livro de Mateus, no seu capítulo 25, no seu versículo 46, onde Jesus fala. E Jesus fala do destino final dos ímpios. Estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. A mesma palavra grega usada nas duas circunstâncias aqui, punição dos ímpios, é tão infindável quanto as bênçãos do justo. Os ímpios não receberão uma segunda chance, nem são aniquilados. A punição dos ímpios após a morte é descrita que eles vão para o... É descrita ao longo de toda a Escritura como no fogo eterno. Os ímpios estarão para sempre sujeitos à fúria e à ira de Deus. Eles, consequentemente, sofrerão a vergonha e o horror e os ataques de uma divindade ofendida por toda a eternidade. Aqueles que estiverem ali saberão que estão sendo punidos justamente e que eles estão ali pelos seus próprios pecados. E eles são os únicos culpados por estar ali. A Bíblia descreve o inferno como um lugar de punição eterna, a separação definitiva de Deus, como está escrito no livro de Apocalipse, no seu capítulo 20, no seu versículo 15, na parte C, que fala bem assim: foi lançado para dentro do lago de fogo. O lago de fogo descrito aqui, na mesma passagem, é um lugar de punição eterna para todos os rebeldes, independentes se são angélicos ou ser humano. Todos eles vão ser lançados no lago de fogo. E lembrar, Deus criou o lago de fogo para o inimigo das nossas almas e seus anjos, mas o ser humano, pela sua desobediência, vai para ali. A Bíblia ensina que haverá um dia do juízo e que todos serão julgados por suas ações. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27, está escrito: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, depois ele vai enfrentar o juízo. Esta é uma regra geral para toda a humanidade. Podemos ver e encontrar na Bíblia que houve raríssimas exceções aí, como por exemplo, de Lázaro, que morreu uma vez só, de Elias, que foi arrebatado, não morreu nenhuma, de Enoque, mas são exceções. O juízo final determinará o destino eterno de cada pessoa, seja a vida eterna com Deus ou para a condenação eterna. Estarão todos ali. A redenção e a esperança, apesar das graves consequências do pecado, a Bíblia também oferece uma mensagem de esperança através da redenção em Cristo Jesus. Deus oferece o perdão a todos os que se arrependem e creem em Jesus Cristo. Na primeira carta de João, no seu capítulo 1, no seu versículo 9, era bem dizer assim: se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Meus queridos, a confissão
contínua dos nossos pecados é uma indicação da salvação genuína. Enquanto os falsos mestres aí não admitem os seus pecados, os cristãos genuínos admitem e abandonam. A confissão dos pecados é uma característica dos cristãos genuínos. E Deus sempre limpa aqueles que se confessam. Em vez de se concentrar aí na confissão de cada pecado individualmente, como algo necessário, João especificamente aí tem em mente que aqui é um reconhecimento que afirma a admissão de todo pecado e de que a pessoa é pecadora e precisa do perdão. Olha só, não precisamos ficar pedindo perdão de cada pecado. João, ele afirma que se nós pedimos pecado, reconhecemos que somos pecadores, Deus perdoa nós de todos os pecados. Que Deus, ele vem nos perdoar de todo e qualquer pecado. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário paga a penalidade do pecado e restaura a nossa comunhão com Deus. E só assim alcançamos o perdão através da nossa confissão e da confissão dos nossos pecados, através de Cristo Jesus. Pois a palavra de Deus diz que aqueles que estão em Cristo Jesus são novas criaturas, livres da escravidão do pecado. Em 2 Coríntios, no seu capítulo 5, no seu verso 17, Paulo declara: portanto, se alguém está em Cristo, nova criação, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgirão coisas novas em Cristo. Essas duas palavras compreendem um breve e mais profunda afirmação no sentido imensurável de que a redenção do cristão, a qual inclui a seguinte: a segurança dos cristãos em Cristo, que suportou no seu corpo o castigo de Deus contra o pecado, e a aceitação do crente em Cristo apenas em Deus se compaz. A futura segurança do cristão em Cristo é que a ressurreição é a ressurreição para a vida eterna, e o fiador para a herança do cristão no céu é Cristo. A participação do cristão na natureza divina de Cristo. Nova criatura descreve algo criado num nível qualitativamente novo em excelência. Diz a respeito da regeneração ou novo nascimento. Essa expressão abrange o perdão dos pecados dos cristãos, pago pela submissão de Cristo. As coisas antigas já passaram, pois que uma pessoa é regenerada, o sistema de valores, as prioridades, as crenças e as paixões e os planos antigos passaram a pertencer ao passado. O mal e o pecado ainda estão presentes, mas o cristão os vê a partir de uma nova perspectiva. Eles não mais o controlam. Eis que se fazem novas. A gramática grega indica que essa renovação é uma condição de fato contínua. A nova percepção aí espiritual do cristão é de que de todas as coisas é uma realidade constante para ele. Agora ele vive para a eternidade, não mais para as coisas passageiras. Meus queridos irmãos e irmãs, esta nova vida inclui a promessa da ressurreição e da vida eterna com Deus. Em resumo, as consequências do pecado são abrangentes e afetam todos os aspectos da vida humana. Mas a Bíblia também proclama a possibilidade de redenção e de restauração através de Cristo Jesus. Então vamos buscar Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal. E no próximo vídeo nós vamos estar falando aqui os tipos do pecado. Amém? Deus te abençoe. Obrigado por estar aí conosco. Receber mais mensagens como essa, se inscreva no nosso canal e ative o sininho.